Agora, a gente vai aprender o estado metabólico, que é do exercício. Então, a gente vai ver quais são as alterações do metabolismo decorrente do exercício. Sou a professora Georgia Sampaio. O objetivo geral dessa conferência é que, ao final, vocês possam compreender as adaptações metabólicas e nutricionais que o nosso corpo passa durante o exercício, além de entender o metabolismo energético em situações de esforço muscular e conhecer os nutrientes que influenciam na prática esportiva. O exercício, toda vida que a gente vai praticar, ele vai levar uma demanda de energia adicional. Então, o nosso músculo, ele vai precisar passar por processos de contração e relaxamento muscular, e isso demanda uma quantidade maior de energia, além de demandar uma necessidade constante de energia. E aí, para o nosso organismo fornecer essa energia adicional, a gente vai contar com o metabolismo anaeróbio e com o metabolismo aeróbio. E quando a gente pensa, né, o quanto de energia cada um dos diferentes tipos de exercício eles podem demandar, né, necessitar, a gente vai lembrar que existe dois fatores que são principais, que é a combinação da duração do exercício com a intensidade do mesmo. Sendo que, claro, né, não são só esses dois únicos fatores que vão dizer quais são as vias de solicitação de energia que vai ser requerida no exercício. Existem vários outros fatores. Então, a gente pode mencionar, por exemplo, o estado nutricional do indivíduo, né? Então, dependendo do estado nutricional, o tipo de energia, né, a quantidade de energia, ela pode ser diferente. Além disso, a dieta que o indivíduo fez antes do treino. Então, por exemplo, se for uma dieta que tiver pouco carboidrato, né, por exemplo, ou não tiver carboidrato, ou então se o indivíduo ele iniciar o exercício sem os estoques de glicogênio apropriados. Então, tudo isso vai fazer com que o tipo de substrato energético que o exercício vai utilizar naquele momento, ele seja diferente. Também depende do nível de treinamento do indivíduo. Então, quanto mais condicionado, mais adaptado para determinadas condições. E também depende da hidratação, né? Além de outros fatores. Então, o indivíduo ele realmente precisa de existe uma série de fatores para dizer qual realmente vai ser o substrato energético que vai ser solicitado durante os diferentes tipos de exercício. Claro que sempre a gente vai usar essa combinação de duração com intensidade. Mas aqui, quando a gente for ver as explicações, né, de quais são as vias que são solicitadas para gerar energia no exercício, vocês vão ver o quê? Que a gente vai, aliás, vão ver não, nós vamos trabalhar numa forma como se o indivíduo ele tivesse, né, no estado nutricional normal, como se ele tivesse feito uma refeição adequada antes do treino. E aí a gente vai ver, né, essas vias energéticas nessa condição que seria mais adequada, ok? Para vocês terem uma ideia desse gasto, né, de energia adicional que o exercício leva, se a gente comparar o gasto de energia no repouso, então quando a gente está em repouso, a gente gasta uma quantidade X de energia. Só o fato da gente sair do repouso e a gente fazer esse movimento de se sentar, né, levantar, a gente gasta 4 vezes mais energia em relação ao que a gente gasta no repouso. E se a gente passar, né, do repouso para um sprint de corrida, que na verdade é um tiro, né, de corrida, é aquela corrida bem rápida, no máximo esforço que o indivíduo faz, o gasto de energia em relação ao repouso vai ser de 12 vezes maior. Então, dessa forma, a gente compreende que esse estado metabólico, né, que é o exercício, ele realmente vai levar uma demanda muito maior de energia. Então, pelo fato da contração muscular ela levar uma alta demanda de energia e, consequentemente, uma necessidade de produção constante de ATP, o nosso organismo ele vai precisar usar os nossos macronutrientes que estão ali armazenados ou que estão disponíveis na corrente sanguínea para que eles sejam degradados até a produção de ATP.
Só que a gente sabe que o metabolismo energético, a gente sabe que as vias, né, que vão gerar energia, elas não se utilizam apenas dos macronutrientes. Existem muitos cofatores e existem muitas vitaminas e minerais que estão ali sendo requeridas para esses cofatores das enzimas poderem realizar as vias. E se a gente pensar no processo de contração muscular, a gente vai lembrar que o cálcio, né, ele é muito importante que ele esteja ali presente dentro do citoplasma, né, das fibras musculares, para que ele retire, desloque a troponina C, para que descubra o sítio da actina que está na miosina, e aí a miosina ela possa se ligar à actina, para que então a contração muscular ela aconteça. Então a gente precisa de pelo menos, né, esse íon cálcio aí sendo liberado nesse momento da contração muscular. Porque se não tiver a exposição do sítio para a miosina que fica na actina, não vai ter essa contração muscular, né? Esse deslizamento dos feixes musculares, que seria, né, assim a contração e relaxamento, deslizamento dos feixes musculares. E aí, claro, né, para isso, para que esse deslizamento aconteça, precisa também que o ATP, ó, tá vendo aqui, o ATP ele precisa estar presente. E aí existe uma enzima, que é a ATPase. Essa enzima ela hidrolisa o ATP. E aí o ATP ele libera energia para que o processo de contração muscular aconteça. Sendo que para essa enzima ela funcionar de forma adequada, ela vai precisar de um outro mineral. Ela vai precisar, por exemplo, do magnésio. E se a gente pensar que para que essa contração aconteça, tudo vai iniciar do processo de transmissão do impulso nervoso, ou seja, a informação chegando lá na placa neuromuscular, né, naquela placa motora, a gente vai lembrar que é importante também aquela bomba, né, de sódio e potássio e, naturalmente, esses minerais, sódio e potássio, para esse processo acontecer. Então, esse detalhe que eu estou mostrando aqui, falando de forma superficial da contração muscular, é só para vocês terem em mente que a gente precisa de ATP, que quem fornece o ATP são os macronutrientes, mas que os processos que acontecem dentro do corpo e as próprias vias de degradação dos macronutrientes para gerar ATP precisa de vitaminas e minerais, precisam dos micronutrientes, tá certo? Então, se a gente pensar em metabolismo, a gente lembra dos macros, mas a gente não pode esquecer jamais da importância dos micronutrientes. E quando a gente trabalha com exercício, a gente sempre precisa ajustar as dietas, os planos alimentares dos atletas em pelo menos 100% da recomendação de micronutrientes, né? Então, aquelas DRIs para micronutrientes, elas precisam ser atingidas em pelo menos 100%. Aqui está só destacando mesmo a ATP, e vocês já conhecem, né, essa moeda energética, a adenosina trifosfato, e vocês sabem que ela, para ser hidrolisada, uma molécula de água vai entrar e aí ela, né, vai ser quebrada uma ligação e vai fornecer energia. Pode ser quebrada não só um fosfato, né, pode ser quebrado mais de um fosfato aí na degradação do ATP, ok? Nessa hidrólise de ATP. E aí, realmente, é só para relembrar que ele é o combustível contínuo para a contração muscular. Então, ele ativa e mantém a contração muscular. E aí, o ATP ele vai ser transferido, né, para os filamentos contráteis do músculo. Então, ele se liga lá na cabeça da miosina, e aí, quando ele é hidrolisado, é que acontece o deslizamento das fibras. Então, uma vez ativadas, as miofibrilas eles vão deslizar e aí a contração muscular acontece. E aí é preciso que esteja toda hora um ATP sendo ligado, o ATP sendo hidrolisado e o relaxamento acontecendo para a nova molécula de ATP vir se ligar e aí todo o exercício ele acontecer. Essa imagem aqui, ela mostra o que eu acabei de falar, que quando a gente pensa em gerar energia no exercício, a gente precisa de várias outras moléculas, né, de vários outros nutrientes para que todo o processo, olha aqui, ó, de geração de energia aconteça.
Então, a gente não vai usar só os macro, a gente vai precisar de compostos de nitrogenado, como a creatina, que vai ajudar na ressíntese de ATP. Vocês sabem da importância, né, do complexo B para a formação de coenzimas que são importantes nas vias metabólicas. Então, a tiamina, a riboflavina, a niacina, B1, B2, B3. Então, participam muito desses processos. O zinco, que participa de várias reações, magnésio também, o cálcio, que a gente acabou de ver, né? Só um exemplo, que é na contração muscular, porque o cálcio ele é sinalizador intracelular. A gente vê o ferro, né? Então, sem ferro, como é que vai ter o transporte de elétrons, né? O transporte de oxigênio, enfim, né? Fora os macro, né? A gente vai precisar também de fósforo, das vitaminas A, D, E e K, do biquinol, que é um componente aqui da cadeia transportadora de elétrons. A gente precisa de selênio, betaína, colina, glutationa, né? Se a gente lembrar dos antioxidantes, que são importantes para captar os radicais livres, que vão ser produzidos no exercício. Vitamina C também auxilia esse processo. Os ômegas, né, para diminuir a resposta inflamatória. Manganês, cobre, biotina, cromo e hormônios. O ideal era eu poder falar de cada um deles, mas a aula iria ficar muito longa, então citei só alguns para vocês terem ideia, né, da importância de todos os nutrientes para um bom desempenho no exercício e também na nossa saúde como um todo. Agora, a gente vai entrar na bioenergética, ou seja, a gente vai aprender quais são os sistemas de transferência de energia que acontecem no exercício. Então, a gente costuma destacar essas vias, né, de geração de ATP no exercício em 3 sistemas. A gente separa no primeiro, que é o sistema fosfagênio, que a gente diz que é o ATP sendo ressintetizado pela creatina fosfato. Então, a gente pode chamar também de via do ATP-CP. E aí, essa via ela é conhecida como via do metabolismo anaeróbio alático, uma vez que não vai ter a formação de lactato. Existe o sistema glicolítico, que aí a gente pode separar o sistema glicolítico em glicólise anaeróbia, quando o piruvato ele é transformado em lactato, e aí a gente diz que pode ser chamado também de metabolismo anaeróbio lático. E existe também as vias que a gente diz que são sistemas oxidativos, ou seja, os sistemas que são aeróbios de geração de energia, aqueles que vão precisar de oxigênio, uma vez que os macronutrientes eles vão precisar, quando degradados, passar pela cadeia transportadora de elétrons. E aí ele é chamado também de metabolismo aeróbio ou metabolismo oxidativo. E aí entra a degradação de carboidrato e a degradação de lipídio e até mesmo a degradação de proteínas. Para a gente entender como é que funciona esses sistemas de geração de energia no exercício, é importante a gente saber que a gente tem uma reserva de ATP dentro das nossas células, sendo que essa reserva ela é muito pequena. Daí a gente dizer que o estoque é limitado. Isso acontece por quê? Porque o ATP ele é uma molécula que tem um alto peso molecular. Então, o nosso organismo só consegue armazenar em torno de 80 a 100 gramas dessa molécula de ATP, né? Então, a gente diz assim que é uma média de 85 gramas que é armazenada em um dado momento na nossa musculatura. Só que esses 80, né, em torno de 80 gramas, né, até 100 de ATP, eles são suficientes para alguns segundos do exercício. Então, assim que essa reserva acaba, esse ATP ele tem que novamente estar disponível, ou seja, ser ressintetizado. E aí, para isso, a gente tem uma outra molécula orgânica dentro do nosso organismo, que é a fosfocreatina, que vai auxiliar aí essa ressíntese de ATP. Então, o ATP, vocês sabem, ele vai ser quebrado, né? Quando ele é quebrado, ele libera um fosfato inorgânico, que é o PI, e vai se transformar em ADP.
E aí essa quebra, ela libera energia, e é essa energia que é utilizada para a realização do trabalho muscular. O ATP, então, ele vai ser reciclado. Como, né? Então, vão ficar várias moléculas de ADP, e aí um outro composto, que é a fosfocreatina, ele vai doar o fosfato que está ligado aqui nessa molécula para a molécula de ADP, e aí novamente a gente vai ter o ATP sendo reciclado e creatina livre dentro da nossa célula. Mas eu vou detalhar um pouco mais essa reação, para deixar mais claro para vocês. Então vamos ver com mais detalhe essa primeira via de geração de energia no exercício, que é a ressíntese do ATP através da fosfocreatina. Que aí, como eu já falei, a gente pode chamar também de sistema ATP-CP e é conhecido como metabolismo anaeróbio alático. Então vamos lá, vamos ver como é que acontece. Então o indivíduo ele começou o exercício e assim que ele começa esse exercício, ele vai ter aquele estoque pequeno de ATP e esse ATP ele vai ser quebrado e ele vai liberar ADP e fosfato inorgânico e energia. A gente tem uma reserva de fosfocreatina também dentro da nossa célula e essa reserva ela é maior do que a reserva de ATP. O fato é que essa creatina, como ela tem uma molécula de fosfato ligada na sua estrutura, ela vai conseguir doar, né, esse fosfato inorgânico para o ADP e assim ele vai se transformar, ou seja, vai regenerar o ATP. Como é que esse processo acontece? Esse processo ele só acontece por conta dessa enzima, a fosfocreatina ou creatina fosfoquinase. Essa enzima, ela quebra a creatina fosfato em creatina e fosfato livre. Essa quebra libera energia e essa energia ela é utilizada para a união do ADP com esse fosfato inorgânico e assim regenerar o ATP. Então, essa é a reação e a via que gera energia de uma forma rápida e que não forma lactato. Então, por isso que é conhecido como metabolismo alático, porque gera energia sem formação de lactato. Vamos ver aqui essa figura, esse detalhe. Então, o ATP ele vai ser quebrado para a contração muscular, a gente já viu isso lá na cabeça da miosina, tem a quebra, a hidrólise do ATP. Quem faz isso é a molécula ATPase, lembra que ela precisa de magnésio, né, como cofator. Então, quando o ATP ele é quebrado em ADP e fosfato inorgânico, né, ADP mais PI, e isso libera energia, e é essa energia que é utilizada para a realização do trabalho biológico, né, mecânico, químico, para transporte. E aí esse ADP ele vai ser regenerado. Como que ele vai ser regenerado? Através da fosfocreatina, que aí com a ação da creatina fosfoquinase, a enzima, né, CK ou CPK, ela vai quebrar o fosfato inorgânico, vai colocar no ADP e aí vai regenerar o ATP. E aí isso daí, né, essa quebra, quando tem a quebra da fosfocreatina, também a gente sabe que libera energia. E depois o ATP vai ser novamente hidrolisado e assim fica um ciclo que dura em torno de 8 a 10 segundos do exercício, né? No início do exercício, esses são os sistemas que são disponibilizados para gerar energia. Essa via de fosfocreatina, né, regenerando o ADP em ATP, fica acontecendo por esses segundos iniciais do exercício. E aí vai ter um momento que vai ter muito mais creatina livre disponível do que creatina ligada, né, fosfato. E aí o que que acontece? Aí o organismo ele não consegue mais dar conta desse exercício na mesma intensidade e aí é preciso a formação de ATP por outras vias. Embora todas as vias no exercício elas sejam acionadas no mesmo momento, sempre vai ter uma via que se sobressai em relação à outra. Isso vai depender de uma série de fatores, entre eles, né, a combinação de intensidade e duração do exercício. O fato é que quando fica muita creatina livre e o músculo ele entra em repouso, o que que acontece? Essa creatina que está livre, ela consegue entrar na mitocôndria,
Lá dentro da mitocôndria, essa creatina ela vai utilizar do ATP que foi formado via fosforilação oxidativa. E aí, a mesma enzima, a creatina fosfoquinase ou fosfocreatina, ela vai unir, né, o fosfato do ATP na creatina, regenerando a fosfocreatina e liberando o ADP aqui no interior da mitocôndria. Essa fosfocreatina ela consegue sair da mitocôndria e aí pela mesma enzima, né, creatina fosfoquinase, CK, essa fosfocreatina ela vai doar o fosfato, né, com auxílio da enzima para o ADP, e isso vai formar o que? ATP e creatina livre. E aí isso daí vai sendo, né, armazenado e vai sendo utilizado toda a vida que o indivíduo precisar, né, dessa contração muscular que requeira uma formação de energia rápida. Então, toda vida que o indivíduo inicia o exercício, ou toda vida que o indivíduo ele precisa ter um aumento da intensidade do exercício, então movimentos de alta intensidade e curta duração, esse sistema é o sistema que vai se sobressair para gerar energia para a realização do exercício, ou seja, para realizar ATP. Então, aqui está justamente dizendo isso, né? Que o ATP mais a ressíntese do ATP por sistema ATP-CP sustenta o exercício por 5 a 8 segundos. Alguns livros e alguns indivíduos conseguem, dizem, né? Trazem que alguns indivíduos conseguem sustentar esse exercício até em torno de 12 segundos. E essa via aqui é a via que é muito utilizada pelos corredores de 100 metros. Então, praticamente, essa é a via que vai gerar energia para esse tipo de corrida. Então, o Usain Bolt, né, que é aquele recordista mundial que corre em torno de 9 segundos, né, 9 e poucos segundos, ele utiliza só esse sistema, né, praticamente, para poder fazer a sua prova. Daí a gente associar, né, com alta intensidade e curta duração do exercício. Além dessa via, dentro das nossas células existe uma outra enzima, que é a adenilato quinase. Essa adenilato quinase, ela consegue aproveitar as moléculas de ADP que estão ali livres. Então, quando essa via, né, quando ela acontece e ela acontece de forma rápida, a gente pode ver que vai formar muito ADP. Então, esses ADPs, eles podem ser unidos de 2 em 2 pela adenilato quinase. E aí essa união ela vai gerar uma molécula de ATP mais uma molécula de AMP. Então, e isso daqui acaba sendo bem interessante. Por quê? Porque AMP e fosfato inorgânico e ADP, né, são moléculas que sinalizam para a glicogenólise. Então, o organismo ele é muito bem planejado, né? Então, todas as ações, aliás, todas as reações, elas têm uma razão de existir. E aí, algumas moléculas, elas são sinalizadoras para as outras vias. Então, como eu falei, como essa via ela dura poucos segundos, os subprodutos, né, das vias que geram energia rápida acionam a via que vai se sobressair logo em seguida, que será a via glicolítica. Falando um pouco da fosfocreatina, a gente sabe que a gente tem uma reserva maior de fosfocreatina do que de ATP, e essa reserva é em torno de 5 vezes maior, certo? E aí, claro, né, uma via vocês viram que não tem utilização de oxigênio, por isso que ela é uma via anaeróbia. Essas reações, elas acontecem no citosol da célula, e aí duram poucos segundos, e em exercícios de que tipo? Então, como eu falei, né, uma corrida rápida, né, um sprint de corrida, um tiro de corrida, onde a pessoa corre na sua máxima velocidade, máxima intensidade, aqueles levantamentos de peso, partida de tênis, né, futebol tem vários momentos de alta intensidade e curta duração. Então, nesses momentos, essa é a via que vai ser solicitada. Quando as atividades elas duram mais um pouco, aí elas vão precisar do apoio, né, e de outras vias se sobressaindo. Então, que podem ser as vias anaeróbias, como a via glicolítica anaeróbia ou a via que forma lactato, ou então o sistema oxidativo, né, onde a gente vai precisar realmente acionar vias aeróbias.
Então, quando o indivíduo ele utiliza esse mecanismo de geração de energia rápida, que a gente acabou de ver, e aí logo se esgota nessa possibilidade de regeneração de ATP, o que acontece? Outra via precisa se sobressair. E essa via que se sobressai, normalmente é essa via que a gente diz que é o sistema glicolítico ou metabolismo anaeróbio lático. E o que seria, né? Relembrando o que seria essa via. Nada mais é do que a glicose sofrendo aqueles 10 passos da via glicolítica para formar piruvato e depois o piruvato ele sendo reduzido a lactato. Então, note que nesse passo aqui a gente consegue ter a formação de ATP. E aí, a gente só utiliza mesmo o ATP que é formado na via glicolítica, porque essa coenzima, NADH, que é formado aqui, ela não consegue ir para a CTE, para a cadeia transportadora de elétrons. Uma vez que o quê? Que ela é utilizada aqui, ó, para poder transformar piruvato em lactato. Então, por que isso acontece? Então, quando a gente precisa de energia de forma rápida, a via glicolítica ela acontece numa velocidade muito grande e aí já gera ATP para a contração muscular. Sendo que, quando a via glicolítica acontece, ela vai precisar dessa coenzima aqui, oxidada, o NAD+, e ela libera NADH. E aí esse NADH, ele precisa ser utilizado nessa reação de piruvato a lactato para regenerar o NAD e assim a via glicolítica poder seguir, porque sem essa coenzima oxidada a via glicolítica não segue. Então é um mecanismo que a célula utiliza para ter energia de forma rápida e ter a regeneração da coenzima para a via glicolítica acontecer. Então, o piruvato ele é reduzido a lactato pela enzima lactato desidrogenase, que usa como cofator NADH mais H+, ok? E a gente, uma coisa importante para a gente saber é que quando esse lactato é formado, ele não é formado assim diretamente, né? Como está mostrado na figura. A gente já bota como sendo lactato porque é tão rápido a conversão do intermediário, que é o ácido lático, para lactato, que aí muitos livros já mostram direto o lactato sendo formado. E aí muita gente acha que o lactato é o causador da acidificação do músculo e é ele que causa aquela dor e que faz a gente parar o movimento, né? O exercício quando a gente está praticando, principalmente quando a gente está praticando exercício de alta intensidade e curta duração, né? Os exercícios de força, como por exemplo na musculação. Mas na verdade não é, né? O que causa isso daí, o que causa essa queimação, essa dor, é o acúmulo de íons H+, dentro do músculo, que causa a acidificação do músculo, né? E impede que as enzimas atuem na sua máxima eficiência, né? Porque, como vocês lembram, né, que quando altera o pH, altera a ação, a atividade da enzima. Então, o piruvato, quando ele é formado, na verdade, em ácido lático, e aí ele perde um H+ para o meio, e aí liga-se um sal, e aí é que realmente formam o lactato. E aí esses íons H+ que vão sendo perdidos nesse processo de geração de energia é que causa a acidificação do meio, né? Que no caso seria o músculo. Então, para a gente resumir, o que foi que a gente viu? A gente viu que no início do exercício, nos primeiros segundos, né, até 8 a 2 segundos, a gente vai usar o sistema ATP e a ressíntese via creatina fosfato. E passando desse tempo, a via glicolítica anaeróbia ela é acionada. E o que faz essa via ser acionada, primeiro é a liberação de glicose, lá do glicogênio que está armazenado. E aí essa glicose ela segue a via glicolítica. Como a gente viu, a via glicolítica precisa de NAD+, né? A coenzima NAD, para poder acontecer. E aí, esse NAD ele acaba sendo limitado, né? Começa a ficar limitado de tanto a via glicolítica acontecer para gerar ATP. E aí existe a conversão dentro da musculatura do piruvato em lactato, foi o que a gente acabou de ver. O rendimento dessa via glicólise anaeróbia ela é baixa, né? Só rende 2 ATPs, mas mesmo assim ela gera uma quantidade de pouca, mas numa velocidade tão rápida que aí atende à demanda daquele exercício. Então, a duração da utilização dessa via, né, de quando essa via se
se sobressaia em torno de 1 a 2 minutos. E exemplo de exercício que utiliza essa via seriam corrida de 400 metros, né, por exemplo, e provas mais curtas de natação. Essas um pouquinho mais curtas, elas também utilizam muito essa via glicolítica e o sistema de formação de lactato para a geração de energia no exercício. Então, explicando um pouco melhor essa acidificação no meio, a gente pode acompanhar aqui esse esqueminha para entender. Então, quando o indivíduo está tendo um intenso catabolismo para gerar ATP, o que vai acontecer é a liberação de muitos íons H+. A gente viu, né? Por exemplo, na conversão de piruvato a ácido lático, e aí de ácido lático para lactato libera íons H+. E aí isso vai reduzir o pH intracelular, ou seja, o músculo, né, vai ficar em acidose. E aí isso leva à inativação de enzimas da via glicolítica. E aí isso gera uma falta de energia para continuar o exercício. E obviamente, se não tem ATP, não tem o quê? Contração muscular. Então, as contrações intensas não podem ocorrer por muito tempo, né? E muito lactato vai ser produzido juntamente com muitos íons H+. Sendo que o lactato, né, ao contrário do que o povo pensa, o pessoal acha que né, por muito tempo ele foi visto como vilão, né, como ele que era o causador da fadiga, mas na verdade não, né? Por quê? Porque o lactato ele pode ser exportado do músculo e ele pode ser exportado juntamente com os íons H+. E aí, quando tem uma quantidade limitada de ATP, que vai aumentar a dependência da glicose circulante do glicogênio, o que acontece? O glicogênio hepático, ele também pode contribuir para a geração de energia. Só que o que acontece? A gente sabe que o glicogênio também é limitado. Então, gente, outros sistemas precisam ser solicitados para continuar gerando energia para aquele indivíduo continuar fazendo exercício. E daí, né, que vai entrar o sistema oxidativo, ou seja, a glicólise aeróbia, onde o piruvato agora vai dar acetilcoenzima A para entrar no ciclo de Krebs, e também a própria oxidação dos lipídios, né, que a gente sabe que acontece no interior da mitocôndria. Então, quando a gente está produzindo lactato, que eles são exportados, a gente consegue manter essa via por mais algum tempo. E aí, o lactato, na verdade, ele tem várias as várias utilizações, ele sinaliza para outros eventos no organismo. Então, eu até deixei para vocês um texto lá no AVA que fala um pouquinho, né, do lactato, que ele antes era vilão e hoje em dia ele é mocinho. É bom vocês darem uma olhada. Então, só relembrando, não é o lactato o causador da fadiga, e sim o acúmulo de íons H+, que vai diminuir o pH lá intracelular, e isso é que vai limitar a continuidade do exercício, ok? Então, o indivíduo está praticando o exercício, como eu falei, quando ele inicia, todas as vias são acionadas, e aí, dependendo da intensidade e duração, uma via se sobressai em relação à outra. E aí a gente já viu, né, que no início a gente realmente usa nossas reservas energéticas, a gente usa o ATP e usa a fosfocreatina, e aí a gente também utiliza, né, a glicose de forma anaeróbia, a glicose dando lactato. Mas a gente sabe também que a glicose ela pode se transformar em piruvato e lá dentro da mitocôndria em acetilcoenzima A. E aí essa acetilcoenzima A ela vai entrar no ciclo de Krebs, vai gerar o ciclo, vai gerar as coenzimas reduzidas e um ATP, um GTP que se transforma em ATP. E aí depois, né, as coenzimas vão passar pela cadeia transportadora de elétrons e pela fosforilação oxidativa vai ter a formação de ATP dentro da mitocôndria. E aí, além dessa formação, a gente sabe que no ciclo, né, a gente vai liberar os dióxidos de carbono e a gente tem na fosforilação oxidativa a formação de água. E qual é a consequência? Grande formação de ATP. Então, esse sistema glicolítico, ele é aeróbio, que gera uma quantidade maior de ATP, só que também demora mais para gerar esse ATP, ele acaba sendo muito solicitado em exercícios que são mais moderados, né, de intensidade mais baixa, mais moderada. A gente vai utilizar esse sistema glicolítico aeróbio,
porque a gente até demora um pouco mais para gerar o ATP, mas quando esse ATP é gerado, ele gera uma grande quantidade que suporta o exercício por um bom pedaço de tempo. Aqui é só mostrando, né, a cadeia transportadora de elétrons, que vocês bem conhecem, mostrando alguns complexos e mostrando que é pela formação do gradiente de prótons, que quando esses prótons retornam pela ATPase, pela ATP sintase, né, é que vai ter a união, né, do ADP e PI para formar o ATP. É só mostrando, relembrando como é que acontece, relembrando aqui também que no complexo 4 é que tem aqui a formação da água, né, onde tem o oxigênio como aceptor dos elétrons, da cadeia transportadora de elétrons. Então, pensando num indivíduo que está praticando o exercício, e esse exercício ele já está durando mais de 120 segundos, ou seja, durou mais de 2 minutos, aí não tem mais como suportar o exercício apenas por via anaeróbia. Agora, realmente vai precisar de oxigênio para poder manter essa produção de ATP aí constante para a contração muscular. E aí, se precisa da via aeróbia, obviamente a gente vai precisar da cadeia transportadora de elétrons. E aí, é como eu falei, vai produzir muito mais ATP comparado à via anaeróbia, né? Então, a gente sabe que a glicólise aeróbia, por exemplo, a gente produz 32 ATPs contra só apenas 2 da glicólise anaeróbia. Mas qual é a diferença disso? A diferença entre essas vias é que, embora a anaeróbia gere menos ATP, se a gente for comparar por segundo a geração de ATP entre essas duas vias, a anaeróbia ela ganha, porque ela gera muito mais ATP por segundo do que a via aeróbia, tá certo? Então, no total, a via aeróbia ganha na produção de ATP, mas por segundo, né, por um tempo determinado, a via anaeróbia ela se sobressai na formação de ATP. E é por isso que quanto mais alta a intensidade, mais curta a duração do exercício, mais é solicitada as vias anaeróbias para formar ATP, porque elas vão formar ATP de uma forma bem mais rápida. Quando a gente fala em sistema oxidativo, a gente vai lembrar que é um sistema que vai precisar, obviamente, de oxigênio. Então, esse sistema ele vai passar pelo ciclo do ácido cítrico, né, o ciclo de Krebs, e pela cadeia transportadora de elétrons, porque no ciclo a gente vai gerar as coenzimas reduzidas, que elas vão precisar doar seus elétrons lá na cadeia transportadora. Então, a gente pode ver aqui, né, que os ácidos graxos a gente vai poder utilizar, né, os lipídios. Então, a gente tem lipídio armazenado em tecido adiposo, a gente tem algumas gotas de lipídio armazenado no músculo. Então, esses lipídios, eles são mobilizados, e aí acontece a separação, né, dos ácidos graxos da molécula de glicerol. E aí, esses ácidos graxos, eles vão sofrer beta-oxidação e vão gerar muitas moléculas de acetilcoenzima A, que vão entrar no ciclo de Krebs para a geração de energia. A gente também tem o glicogênio, né? O glicogênio ele vai ser quebrado, estava lá armazenado no nosso músculo. Esse glicogênio, nesse momento do músculo, ele vai ser quebrado, vai sofrer a glicogenólise, e aí vai liberar a glicose. Essa glicose vai sofrer a via glicolítica e vai gerar o piruvato. E aí, no exercício, tanto vai estar sendo gerado o piruvato quanto o lactato. Obviamente, quando a duração ela é menor e mais intensa, mais desviado o caminho para formar lactato. Mas quanto mais duradoura e menos intenso for o exercício, mais o piruvato ele vai ser desviado para formar acetil-CoA. Então, os carboidratos, né, do piruvato, tanto a gente faz o acetil-CoA como a gente faz o oxalacetato, porque ele é o último intermediário do ciclo e ele é muito importante para poder dar início do ciclo. Então, que é a união do oxalacetato com acetilcoenzima A, que vai dar o citrato, que é o primeiro intermediário, e assim o ciclo de Krebs ele vai sendo gerado e a energia vai sendo utilizada. Detalhe, no exercício, a gente acaba também utilizando, claro que em menor proporção, mas a gente também acaba utilizando aminoácidos, né, como fonte de energia. Então, dentro do nosso músculo vai haver proteólise para liberar aminoácidos, e esses aminoácidos eles vão sofrer
aqueles processos de transaminação, e aí eles vão gerar os alfa-cetoácidos, eles vão gerar os intermediários do ciclo de Krebs. E assim eles entram no ciclo para contribuir com o fornecimento de energia. Quando é que as proteínas elas são solicitadas, né? Elas são solicitadas como fonte de energia no exercício, quanto mais duradouro for esse exercício. Então, quanto mais prolongado o exercício e quanto maior a demanda de energia, aí mais a gente vai precisar de aminoácidos para poder repor os intermediários do ciclo de Krebs, para que a gente possa continuar utilizando lipídios como fonte de energia. E por que isso? Ora, porque a gente sabe que os nossos estoques de glicogênio eles são limitados. Então, se o exercício se prolonga, rapidamente o indivíduo depleta os estoques de glicogênio. E aí, como a gente está vendo aqui, é o piruvato que vai fornecer o intermediário importante, que é o oxalacetato, para o ciclo de Krebs girar. Então, se não tiver esse intermediário, a gente não consegue utilizar os lipídios como fonte de energia. E aí, o que vai acontecer? A gente vai precisar dos aminoácidos para que eles gerem não só o oxalacetato, mas também vários intermediários do ciclo, para que a geração de energia no exercício possa ser utilizado ou possa acontecer. E isso às custas de quê? De utilização de lipídios como fonte de energia. Então, quanto mais duradouro o exercício, mais a gente vai precisar do sistema oxidativo e mais ácidos graxos, né, juntamente com glicogênio, a gente vai usar como fonte de energia. Essa figura aqui, ela é só para mostrar mesmo, né, que alguns aminoácidos, ou seja, quais são os aminoácidos que vão originar os intermediários na geração de energia. Então, aqui está mostrando, né, que, por exemplo, quando tem proteólise no músculo e o músculo libera os aminoácidos de cadeia ramificada, como, por exemplo, isoleucina e leucina, elas facilmente originam a acetilcoenzima A quando elas são transaminadas. O aspartato e a asparagina, ela vai rapidamente fornecer o oxalacetato. Então, perdeu o grupamento amino, o aspartato vira oxalacetato. A gente viu também que a alanina, né, perde o grupamento amina, vira piruvato. Então, glutamato e a glutamina vão facilmente virar o oxalacetato, né? Isoleucina e valina, eles também podem originar succinil-CoA. Então, a gente tem essa reposição dos intermediários do ciclo e assim o sistema oxidativo ele pode ser continuado e pode fazer com que o indivíduo continue o exercício. Resumindo, esse gasto de energia e essa geração de energia para a contração muscular, no início da atividade, a gente vê que o ATP ele é ressintetizado por vias anaeróbias. E aí, com o aumento da duração do exercício, ou seja, aumento do tempo, a via aeróbia ela predomina. Sendo que isso vai acontecer se a intensidade da atividade for como? De leve a moderada, ok? Então, sempre que a atividade é leve a moderada, com o passar do tempo, a atividade aeróbia vai predominar. Mas toda vida que o indivíduo ele tem momentos de intensidade mais elevada no exercício, aí as vias anaeróbias elas voltam a se sobressair. Então, é por isso que a gente diz que a via que vai ser solicitada para gerar ATP no exercício, ela depende da combinação de duração com a intensidade do exercício. Então, se a gente for destacar a via aeróbia, a gente já viu que com o aumento da duração do exercício, a gente vai precisar da via aeróbia. Por quê? Porque o fornecimento de glicose ela é limitada. A gente só tem um glicogênio muscular e aí ele é bem utilizado durante o exercício. Porque o carboidrato, ele realmente é o principal combustível para o músculo em exercício. E ele é o único substrato energético que pode ser utilizado tanto via aeróbia quanto via anaeróbia. E aí o carboidrato, ele realmente ele se torna muito importante e a gente, como nutricionista, precisa prescrever muito bem a quantidade desse tipo de macronutriente.
E aí, quando a gente pensa, né, na via aeróbia, a gente sabe também, né, que uma grande quantidade de ATP ele vai ser fornecida através das gorduras. E aí eu falei para vocês que as proteínas, elas também são utilizadas na geração de energia para o exercício. Só que a gente utiliza uma quantidade bem menor, né, de proteínas. E como eu falei, né, quanto mais duradouro for o exercício, então quanto mais rápido se esgotar o nosso estoque de glicose, que é o glicogênio, mais a gente vai precisar do apoio das proteínas para gerar energia no exercício. E aí a gente viu que as gorduras, né, elas vão gerar acetilcoenzima A, porque os ácidos graxos pela beta-oxidação gera acetilcoenzima A, que também vai fornecer FADH2 e NADH mais H+, e a gente vai conseguir depois, lá pela CTA, uma grande quantidade, né, de ATP. As proteínas, elas também podem, né, se transformar em acetil, como eu mostrei para vocês, e também em outros intermediários do ciclo de Krebs, e também vão ser importantes as proteínas para a manutenção da glicemia. E aí, a gente, no exercício, aquele processo de gliconeogênese, ele também vai acontecer. Por quê? Porque quem está sinalizando no exercício vão ser os hormônios como a adrenalina e o glucagon. São eles que vão estar sinalizando para disponibilidade, ou seja, para solicitar as vias de geração de energia no exercício. E aí, gente, a glicose ela precisa ser mantida, porque o músculo ele fica o tempo todo captando glicose sanguínea para poder fazer a contração muscular, para gerar ATP. E aí a gliconeogênese ela precisa acontecer para manter essa glicemia. Inclusive, quando o indivíduo tem hipoglicemia, isso daí é um motivo de fadiga central e o indivíduo ele pode até parar o exercício. E os atletas que sofrem isso no meio da prova, eles podem não conseguir completar a prova. Daí a importância também da gente saber prescrever, quando necessário, o carboidrato entre a prova, né, ou então entre os treinos. Essa tabela ela é muito legal porque ela resume os diferentes tipos de atividade e aí resume qual é o substrato energético que vai ser solicitado para poder gerar energia para o exercício. Então, por exemplo, né, quando é que a gente vai utilizar o sistema fosfagênio? Quando a atividade for de potência. E qual é a duração desse sistema de geração de energia? De 5 a 8 segundos. Quais são os tipos de esporte? Sprint, lançamento, aqueles saltos. Onde é que vão estar as enzimas? No citosol, já que não usa oxigênio, acontece no citosol. E os substratos também. Quais são os substratos? O ATP, que é armazenado, e a fosfocreatina, que a gente também tem armazenado dentro da nossa célula. A velocidade do processo imediato, vocês estão vendo? É muito rápido que gera ATP. E tem necessidade de oxigênio? Não. Aí, quando a gente pensa no sistema glicolítico, se a gente pensar na glicólise anaeróbia, por exemplo, né? Então, vai de 8 a 2 minutos. E aí, que tipo de exercício? Corrida de 400 metros, nado de 100 metros livre, também acontece no citosol. E aí, o indivíduo tanto vai usar a glicose, que é captada no sangue, quanto a glicose do glicogênio, que está armazenado no músculo. A velocidade também é rápida, mas não tem necessidade de oxigênio ainda. Entretanto, quando a gente utiliza o sistema oxidativo, a gente diz que o tipo de atividade são atividades de endurance, que são aquelas atividades que têm uma duração maior e uma variação de intensidades ao longo da prova. Elas vão ter que necessariamente durar mais de 2 minutos. Elas duram, né, na verdade, mais de 2 minutos. E aí, exemplo, né, corrida de 5 a 10 quilômetros, maratona, Ironman, né, ultramaratona, enfim, né, ciclismo, vários tipos de esportes, né, que solicitam as vias aeróbias. E aí a gente vai ter uma combinação de locais, então tanto vai ter utilização de enzimas e substratos no citossol quanto nas mitocôndrias. A localização do substrato, além do citossol e mitocôndria, também vai utilizar o substrato do sangue, do fígado e do tecido adiposo. Os tipos de substratos são todos, né? A glicose, vindo do glicogênio muscular e do hepático, os lipídios,
também do tecido muscular e hepático, e sanguíneo, e os aminoácidos musculares, hepáticos e sanguíneos. Com a velocidade do processo lenta, mais prolongado, ou seja, demora para produzir ATP, mas a quantidade de ATP produzida é tão grande que dura por um bom tempo. E aí precisa de oxigênio? Sim, essas vias vão precisar de oxigênio. Esses gráficos, eles são bem legais. Eles mostram, né, em relação ao tempo, qual é como é que a energia é produzida no exercício. Então, sendo essa linha cheia a produção de energia via aeróbia e a linha tracejada verde a produção de energia via anaeróbia. Então, o que a gente vê? No início do exercício, a via que se sobressai realmente é a via anaeróbia. Com o passar do tempo, essa via anaeróbia ela vai decaindo e a via aeróbia vai se sobressaindo. Então, tá vendo? Com um tempinho mais, a partir de 2 minutos, ela começa a se sobressair. E aí, quanto mais duradouro o tempo, mais eu vou precisar da via aeróbia para o fornecimento de energia. E aqui é mostrando o gráfico em relação à utilização de carboidratos e à utilização de lipídios. Então, também ao longo do tempo. Então, se a gente estiver pensando na duração do exercício, o que a gente vê? Que no início do exercício, né, o que vai acontecer? A gente vai utilizar mais carboidrato, né, como fonte de energia, e menos lipídio como fonte de energia. Mas ao passar do tempo, a gente sabe que nossos estoques de carboidrato eles são limitados, e aí eles vão decaindo e o sistema de oxidação de lipídios ele vai aumentando e ele vai se sobressaindo ao longo do tempo, ok? Então, isso aqui é mostrando a utilização de substratos energéticos ao longo da duração do exercício. Pronto, a gente viu o gráfico de substrato energético em relação à duração do exercício. Agora a gente vai ver em relação à intensidade do exercício. Aqui ele está relacionando a intensidade com o consumo de VO2 máximo. Então, 25% do VO2 máximo a gente vai atribui, né, uma atividade leve, 65% do VO2 máximo é uma atividade moderada e o consumo de 85% do VO2 máximo a gente diz que é uma atividade intensa. Então, analisando o gráfico, né, aqui é mostrando quantas calorias são gastas pelos diferentes combustíveis energéticos. Então, no intensidade mais baixa, o que predomina? O lilazinho, o que é? Vão ser ácidos graxos plasmáticos, ou seja, a gente vai usar os ácidos graxos que foram mobilizados do tecido adiposo como fonte de energia. Estão vendo? E, além disso, a gente vai usar o carboidrato que está no sangue, então a gente vai usar a glicose do sangue. E a gente vai utilizar também os triacilgliceróis que estão no nosso músculo, ok? Então, a gente usa isso aqui quando a gente está com exercício de baixa intensidade. Quem é que se sobressai? Qual é o principal combustível energético dos exercícios de baixa intensidade? Lipídios, tá certo? Vai ser realmente a oxidação de ácidos graxos. E de moderada intensidade? De moderada intensidade, aí a gente já vai precisar muito de carboidrato, e aí a gente vai usar bastante o glicogênio muscular. A gente também vai continuar usando o lipídio que está no nosso músculo, triacilglicerol muscular, só que em uma quantidade menor do que carboidrato. A gente vai também captar muito lipídio plasmático, mas a gente também vai captar a glicose, né, que está ali no sangue, para utilizar como fonte de energia. E quando a gente pensa no exercício de uma intensidade mais alta, né, de alta intensidade, aí a gente vai utilizar muito glicogênio muscular, ou vai ser um combustível importantíssimo, além de maior captação também de glicose do sangue, daí a necessidade de manter a glicemia sanguínea, e por isso que a gente tem gliconeogênese. E a gente também vai continuar usando, só que em menor quantidade do que o moderado, o triacilglicerol que está intramuscular. E também vai utilizar os ácidos graxos plasmáticos, né? Então, vamos usar lipídio? Vamos, mas é em menor proporção do que o moderado, tá vendo? Então, quando a gente pensa em exercício de alta intensidade, o combustível que se sobressai é o glicogênio muscular. E a gente vai utilizar muito
esse combustível via anaeróbia, né? Então, todos os momentos de alta intensidade desse, né, como o exercício ele já é de alta intensidade, então naqueles momentos de mais alta intensidade ainda, a gente usa glicólise anaeróbia. E por que que a gente utiliza outros combustíveis? Porque ninguém consegue se manter num exercício com a intensidade máxima o tempo inteiro de exercício. Então a gente fica oscilando, né, entre as intensidades ao longo do tempo. Mas aqui está dizendo que predomina a intensidade alta. Então, usa muito carboidrato, mas também usa os outros combustíveis energéticos. Esse gráfico aqui, ele mostra um pouco melhor a utilização dos substratos energéticos em relação à intensidade do exercício. Então, olha só, quando o indivíduo está em repouso, o combustível que se sobressai vai ser realmente lipídio. No repouso, a gente usa lipídio como fonte de energia, embora a gente também use carboidrato, né, sendo 35% de uma combinação do glicogênio que está armazenado e da glicose do sangue. E só 2 a 5% que a gente vai usar de proteína como fonte de energia. Quando a gente está no exercício de leve a moderado, ó, praticamente se mantém a utilização de lipídio. Então, vendo o exercício leve, quem predomina é lipídio como fonte de ATP. Mas a gente também vai utilizar a glicose e o glicogênio armazenado, e também utiliza a mesma proporção de proteína. Quando o exercício ele é de uma intensidade mais, digamos assim, elevada, né? O que vai acontecer? De mais alta intensidade, o que acontece? Aí a gente usa bem pouquinho lipídio, ó, quase não usa lipídio e usa muito carboidrato, principalmente de glicogênio, mas também a gente capta do sangue. E aí a quantidade de utilização de proteína ela é bem menor. Por quê? Porque a gente não está usando lipídio, né? Está usando muito carboidrato e aí a gente acaba usando menos proteína. E se o exercício ele for se for um exercício que combina, aliás, não vai ser uma intensidade tão elevada, né? Ele vai ser endurance, a gente diz que é alta intensidade, mas só que ele varia, né? A pessoa não vai conseguir ficar com intensidade tão elevada ao longo do tempo. Então, tem vários momentos de alta intensidade, só que ele é bem duradouro, né? O exercício de endurance. Então, o que acontece? A gente vai usar mais proteína, tá vendo? Quanto mais duradouro, mais proteína a gente usa como fonte de energia. A gente também vai usar muito carboidrato, embora menos do que aquele de altíssima intensidade. E aí a gente também usa lipídio, né? Não vai ter como, né? Vai precisar realmente usar lipídio como fonte de energia. Então, o sistema oxidativo, ele acaba sendo muito utilizado aqui também nesse tipo de exercício. Aí aqui é só mostrando, né? Que, por exemplo, se o indivíduo for praticar um exercício de endurance, aí o que acontece? Se for, vai mostrando, né, a diferença da distância de 200, 400, 500 e 1.500 metros, mostrando que o aeróbio, no início, ele é bem menor e ao longo da distância, né, de maior distância, ele vai se sobressaindo a utilização. E o anaeróbio não, é o contrário, ele inicia maior e aí ele vai aumentando ao longo da distância, mas ele vai sendo menor, né, do que o aeróbio, porque quanto maior a duração, mais a gente precisa do sistema aeróbio. Então, para finalizar, a gente vai ver a integração do que está acontecendo nos tecidos em relação a esse estado metabólico que é o exercício. Quando o indivíduo está praticando exercício, ele pode precisar fazer reposição de carboidrato durante o treino. Então, se tiver glicose disponível no intestino, né, essa glicose vai ser absorvida e vai correr na corrente sanguínea. O fígado, nesse momento, ele vai estar sendo sinalizado pelo glucagon, e aí o que vai acontecer é a degradação do glicogênio hepático, ou seja, a glicogenólise, ela vai acontecer, vai liberar a glicose, e aí o fígado vai disponibilizar a glicose no sangue. Lá no fígado também vai estar acontecendo o aproveitamento de outros substratos. Então, ele vai estar acontecendo gliconeogênese, então lactato, aminoácidos que vão vir dos outros tecidos, eles vão estar chegando no fígado, e aí o fígado vai estar fazendo gliconeogênese e gerando glicose. Não só pelo lactato e pelo aminoácido, mas também pelo glicerol,
que está sendo degradado no tecido adiposo via lipólise e para disponibilizar também ácido graxo para o sangue. O fato é que a glicose cai na corrente sanguínea e o músculo ele fica captando a glicose o tempo inteiro, né? Ele fica captando glicose e a glicose ela vai seguir via glicolítica. Obviamente, no músculo a gente também tem glicogênio corporal e aí esse glicogênio ele também vai ser degradado, né, com o estímulo do exercício para gerar glicose. A glicose segue via glicolítica, tanto vai dar piruvato, né? Quando for momentos de mais alta intensidade, o piruvato ele vai virar lactato. E aqui já gera energia para a contração muscular, né? Já gera ATP. E aí esse lactato, ele vai ser exportado, né? Como eu falei, ele sai do músculo ele pode alcançar o fígado, e lá no fígado ele pode ser reconvertido a glicose para poder voltar para o músculo. Isso daqui, vocês viram no metabolismo, é o que a gente chama de ciclo de Cori. Então acontece demais esse ciclo no exercício. Quando o indivíduo está em momentos, né, que o exercício ele durou mais, então o piruvato ele vai gerar acetilcoenzima A. E aí esse acetilcoenzima A do piruvato, ele vai entrar, né, na mitocôndria e aí ele vai passar pelos processos do ciclo do ácido cítrico, fosforilação oxidativa e vai gerar uma grande quantidade de ATP. O tecido adiposo, como ele está sofrendo lipólise o tempo inteiro, o que vai acontecer? Muitos ácidos graxos vão cair na corrente sanguínea, ligados à albumina, vão chegar lá no tecido muscular, vão entrar, e esses ácidos graxos no interior da mitocôndria vão sofrer o processo de beta-oxidação e vão gerar acetilcoenzima A. E esse acetilcoenzima A vai seguir, né, aquele caminho que eu acabei de mencionar. O fato é que vai ter uma grande geração de energia. E para isso precisa do oxigênio. Que quem é que vai estar dando oxigênio? Os pulmões. O indivíduo vai estar inspirando e entrando o oxigênio que vai cair no sangue e vai entrar lá na cadeia transportadora de elétrons para poder oxidar aquelas coenzimas e gerar ATP. E em troca está sendo formado o quê? Dióxido de carbono que vai ser exalado pelos pulmões. E aí, com esse ATP, o que acontece? Esse ATP aqui, se a gente pensar no momento de repouso do músculo, o indivíduo está no exercício, mas vocês lembram que uma hora ele vai usar muito a musculatura, mas vai ter uma hora que vai ter uma pausa naquela musculatura. Então, no momento de repouso, esse ATP ele é utilizado para ressintetizar fosfocreatina, certo? Então, quando o indivíduo está no processo de contração muscular, no início do exercício e quando a intensidade é elevada, o que acontece? O ATP ele vai ser, que a gente tem armazenado, ele vai ser quebrado e vai ser degradado em ADP e PI para gerar energia para a contração muscular. E aí a gente também tem um depósito, né, de fosfocreatina no nosso músculo, e aí essa fosfocreatina ela vai doar o grupo fosfato para o ATP, vai se transformar em creatina livre e ela vai ressintetizar o ATP para ser utilizado. Isso daqui, gente, acontece tanto no início do exercício, como todas as vezes que precisa de uma intensidade mais alta naquele exercício, ok? E aí aqui só mostrando, né, que quando a gente para de usar essa via, para de usar o músculo no repouso, a fosfocreatina ela é regenerada. E assim, o ATP ele fica sendo constantemente sendo formado para poder gerar energia no exercício. Aqui não colocou a proteólise, né, do próprio músculo, não está mostrando que aqui a proteólise no desenho, mas ela acontece, né? A proteólise fica acontecendo e aí esses aminoácidos eles vão ser intermediários do ciclo de Krebs, então eles vão auxiliar a utilização dos ácidos graxos como fonte de energia, né? Então por isso que a gente viu que durante o exercício ele tem um percentual de utilização de proteínas como fonte de energia. Espero que vocês tenham compreendido, que tenham gostado da aula e qualquer coisa eu estarei à disposição de vocês. Um grande abraço e obrigada.